Meus irmãos, apenas para resgatar, já vão para 4 semanas que vocês acabaram por perder um pouco o contato com o livro de Gênesis. Eu vou utilizar basicamente a mesma introdução que eu usei na pregação de Gênesis 5. Alguns de vocês não estavam cá e a maioria de vocês não lembrará. Se eu não tivesse falado, vocês nem perceberiam, tá bom? Mas então, de forma bastante resumida, até agora, nós vimos, entramos agora no 6º capítulo, então nós estudamos 5 capítulos do livro de Gênesis. Nos primeiros 2 capítulos nós vimos, de maneira bastante resumida, o relato da criação. Em Gênesis 3 nós vimos a queda, nós vimos o proto-evangelho, a primeira promessa de Jesus Cristo, nós vimos as maldições proferidas por Deus em consequência do pecado. Em Gênesis 3,15, Deus promete colocar uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre as duas descendências e entre o descendente da mulher, que feriria a cabeça da serpente, e a serpente que feriria o seu calcanhar. Em Gênesis 3,15, nós temos então o surgimento das 2 linhagens existentes na humanidade, a linhagem santa e a linhagem não santa, os descendentes da mulher, os descendentes da serpente. Nós temos a linhagem que se submete a Deus e a linhagem que se rebela contra Deus. Uma nota importante é que ambas as linhagens, ambas as descendências, ainda sofrem as consequências do pecado, ainda são afetadas pelo pecado, ainda são tentadas pelo pecado, e ambas ainda cometem pecado. A grande diferença entre essas 2 linhagens está na sua postura diante de Deus e, consequentemente, a sua postura diante do pecado. A descendência da mulher se submete a Deus e não mais está debaixo da escravidão do pecado, enquanto a descendência da serpente se rebela contra Deus e está debaixo da escravidão do pecado. E cá é importante nós compreendermos esse conceito dessas 2 linhagens, porque essas 2 linhagens elas vão permear todo o restante da história da redenção. Isso significa que esses conceitos, essas realidades, elas são importantes até a segunda volta, a segunda e definitiva volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira bastante especial, nós podemos ver o conflito contínuo entre as 2 linhagens em Gênesis, e esse conflito começa em Gênesis 4, onde nós temos o primeiro homicídio, um fraticídio, onde Caim mata o seu irmão Abel. Uma outra coisa importante que nós encontramos em Gênesis 4, é logo no final de Gênesis 4, que é a genealogia, a descendência de Caim, onde nós vimos, por exemplo, os desenvolvimentos científicos, tecnológicos, musicais e tudo mais que acontece através dessa descendência. E já em Gênesis 5, que foi o motivo da minha última pregação, nós vemos então nos 32 versículos a genealogia de Sete, ou de Adão. E se nós olharmos mais atentamente, nós perceberemos então que em Gênesis 4 nós temos a descendência da serpente, os filhos de Caim. E em Gênesis 5, a descendência da mulher. E existe uma grande diferença entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Mas cá, para facilitar a minha vida durante a pregação, eu creio que nós poderíamos pensar que os descendentes da mulher são aqueles que descendem de Deus. São os que estão retratados em Gênesis 5. E os descendentes da serpente são aqueles que são descendentes dos homens, que está relatado no capítulo 4. E se nós entendermos isso, já vai ser de grande auxílio durante a exposição de Gênesis 6, de 1 a 8. Então nós notamos, até o momento, nesses capítulos iniciais do livro do Gênesis, o endurecimento progressivo e rápido do pecado, e principalmente a incapacidade do ser humano de resistir ao pecado. E isso nas 2 linhagens, não apenas em uma.
quando nós olhamos para a realidade exposta até Gênesis 5, nós vemos que tanto o pecado quanto a serpente, Satanás, são muito fortes para o ser humano sozinho. E o que eu quero ver com os irmãos hoje é que a redenção é o resultado da justiça e do amor de Deus diante do pecado. A redenção, o resultado da justiça e amor diante do pecado. Então, verso 1: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, em Gênesis 1, nós temos aquilo que era esperado. Os mandatos criacionais, em parte, estavam sendo cumpridos. As pessoas estavam a casar-se, dar-se em casamento, e elas estavam, então, a ter filhos, a reproduzir-se. Até aqui, zero estresse. É a partir do verso 2 que minha vida começa a ficar complicada. Então, é no verso 2 que as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis para a nossa compreensão. Gênesis 6, de 1 a 8, nos presenteia com uma série de dificuldades, tanto dificuldades linguísticas, quanto dificuldades interpretativas. Por isso, eu peço a sua preciosa atenção, pois esse texto tem sido debatido ao longo da história, e cada detalhe pode fazer a diferença na sua correta percepção. Então, no verso 2, nós temos um padrão de relacionamento sendo estabelecido: o casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. A primeira coisa a ser notada é que o texto faz menção de uma prática comum naquela época. E o que o texto não quer dizer? O texto não quer dizer que todos os casamentos eram necessariamente desse tipo. Era uma prática comum. É bem possível que a maioria dos casamentos fossem desse tipo, mas isso não significa que todo filho de Deus estava casando com uma filha do homem. Primeira coisa para a gente ficar atento. Eu já comentei com os irmãos, que normalmente as narrativas hebraicas, elas não nos dão muitos detalhes, mas toda vez que nós temos detalhes, nós precisamos estar atentos, porque esses detalhes nos dão acesso a informações preciosas, a informações importantes. E para a boa interpretação desse texto, nós precisamos perceber quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Eu já dei uma dica na introdução, mas, por questão de tempo, eu não posso, que o negócio vai ser meio apertado hoje, vai ser longo, tá? Já estou avisando agora. Eu não posso entrar em muitos detalhes por conta do tempo, mas existem pelo menos 3 principais interpretações acerca de quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens. A saber, os filhos de Deus poderiam ser anjos, reis tiranos possuídos por demônios e, por fim, descendentes de Sete, descendentes da mulher. Ok? Essas 3 possibilidades. Já para as filhas dos homens, temos 3 alternativas também que são correspondentes às 3 primeiras, sendo elas descendentes de Sete, mulheres de maneira geral, ou então descendentes de Caim. Parece complicado, né? Você tem até rei possuído por demônio, né? Mas vamos dar uma olhada nisso. E aí, alguns detalhes, né? O problema, para que a gente precisa resolver aqui nessa parte do texto, ele não é um problema linguístico. Ele não tem um problema gramatical. Por quê? Porque as 3 interpretações são possíveis a partir do hebraico. Então nós temos aqui um problema teológico a ser resolvido. A gente vai depender muito do contexto do texto, tanto o contexto imediato, que são o texto ao redor, como o contexto amplo, que é toda a Sagrada Escritura. Então nós vamos ter que dar uma navegada de Gênesis a Apocalipse praticamente aqui, tá bom? Então, alguns estudiosos vão defender a partir de textos como Jó, capítulo 1, verso 6, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem eram esses filhos de Deus no contexto de Jó? Anjos.
Ok? Aí vamos para outro texto que eles vão usar. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 19. Já foi exposto para vocês aqui, mas eu vou ler de 18 a 20. Está assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. E por fim, Judas, versos 6 e 7. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, tendo guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, existem alguns teólogos que vão pegar esses 3 textos e vão definir os filhos de Deus como sendo anjos. Esses eram os espíritos que estavam presos e que ouviram a pregação de Noé. Mas se você esteve cá na pregação de primeira carta de Pedro 3, você vai saber que Cristo pregou através de Noé aqueles que estavam então com essa alma presa ao pecado, né? Você já sabe disso, está tranquilo. E por fim a gente tem em Judas que os anjos caíram, e aí tem punição, e ele vai comparar o comportamento dos anjos com aqueles de Sodoma e Gomorra. Então os teólogos pegam esses textos e eles vão afirmar que os filhos de Deus no texto de Gênesis são os anjos. E aí, para não entrar em muito detalhe, apesar de parecer que eu já entrei em muito detalhe, eu tenho algumas dificuldades com essa interpretação, e eu creio que essas dificuldades são suficientes para rejeitar que os filhos de Deus sejam anjos. A primeira dela é que nós não temos qualquer relato bíblico da ocorrência de relações sexuais entre anjos e seres humanos, e muito menos que esse tipo de relação sexual gerasse filhos. Então nós não temos na história, nunca, 2 seres diferentes que puderam reproduzir. Definitivamente nós não temos. Nós ainda podemos até afirmar que os anjos são assexuados, mas é uma história que eu vou falar mais para frente. Mesmo em Sodoma e Gomorra, porque às vezes você pode ficar pensando naquele texto de Sodoma e Gomorra, quando os anjos visitam Ló, e os homens da cidade querem abusar dos anjos. Quem quer abusar de quem? Os homens dos anjos e não o contrário. Porque eles nem sabiam que eram anjos. A gente só vai ter notícia de que eles são os anjos quando eles soltam um poder lá, dá uma cega a todo mundo, e aí eles entendem que eles estão diante de seres celestiais. Então a primeira coisa, nunca vi, nem ouvi e nem ouço falar de tal coisa como isso. E existe um outro problema com essa interpretação, que ela também contraria as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual ele diz que os anjos nem se casam, nem se dão em casamento. Segundo ponto, outro aspecto essencial a ser considerado, é que se anjos e mulheres caíram em pecado, a quem foi atribuída a culpa no texto? Somente aos seres humanos. Somente os seres humanos são punidos pelo pecado que fora cometido por seres celestiais e seres humanos. E se isso de facto é verdade, nós estamos diante de um Deus que é injusto, porque ele pune só um pedaço da história, ele não pune as 2 partes envolvidas. Então, para mim, isso é o suficiente para rejeitar essa posição. Outros vão optar pelos reis tiranos possuídos por demônios. E aí, meus irmãos, porque uma vez que eles são reis e eles estão possuídos por demônios, eles são monarcas, eles têm um poder, eles escolhem de maneira deliberada qualquer tipo de mulher. Para mim, me parece que isso acontece de certa forma até hoje. Não parece ser o caso aqui. E ela é bastante questionável, porque essa interpretação ela é fundamentada basicamente em fontes extra-bíblicas. Nenhuma fonte escriturística colabora com essa interpretação.
Então ela é toda dependente de material extra-bíblico. E por fim, eu falei que eram 3, eu critiquei 2, você já fez a matemática. Existem outros estudiosos que vão entender que a expressão dos filhos de Deus se refere a descendentes de Sete, a linhagem santa. E uma das razões para a gente entender isso é o fluxo natural do texto. A gente termina o capítulo 4 com a descendência da serpente, a gente faz o 5, a descendência de Sete, e por fim a gente chega no capítulo 6, onde essas duas descendências estão a interagir. Só por isso já me parece muito simples a gente ver essas duas raízes, essas duas linhagens em interação. Um outro argumento a favor dessa posição é a forma como a descendência de Sete é descrita nas Sagradas Escrituras. Então, quando a gente olha a genealogia de Caim, por exemplo, em nenhum momento Deus é citado. Se Deus não é citado, nós estamos a falar de homens. Agora, quando nós vamos para o capítulo 5, nós temos Adão sendo criado à imagem de Deus. Então você tem desde o começo dessa genealogia a pessoa de Deus e a sua semelhança sendo colocada no ser humano. E ainda mais se nós formos para Lucas, capítulo 3, verso 38, diz o seguinte: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Então nós temos que a genealogia de Adão, a genealogia de Sete, é a genealogia dos filhos de Deus. Então por isso eu entendo que os filhos de Deus aqui no texto, eles são os descendentes de Sete, eles são a linhagem santa. E que essa qualificação, esse de Deus, que é marcado pela palavra Elohim, aí vocês vão desculpar, é um genitivo de qualidade. Então está qualificando o tipo de pessoa. São pessoas que são conhecidos por serem homens piedosos. Normalmente é assim que a genealogia de Sete é referida. Basta a gente ler o capítulo 5 de novo. Então estamos definindo uma parte do jogo, vamos definir a outra parte. Mas agora eu vou entrar em menos detalhes ainda. Então, quando a gente pensa nas filhas dos homens, se os filhos de Deus são os descendentes de Sete, as filhas dos homens não podem ser descendentes de Sete. Então já elimina a primeira opção. E se a gente segue o mesmo raciocínio, se a gente falar mulheres em geral, também não encaixa porque teria mulheres ali no meio. Então, por fim, a gente chega à conclusão que filhas dos homens, por conta da descrição de Gênesis 4, acaba por ser a descendência da serpente. Ok? Tranquilo até agora? Isso é importante para a gente entender o resto da pregação. Então nós temos os filhos de Deus, a linhagem santa, entrando em casamento com a linhagem não santa. E quem são alguns defensores dessa posição? Como vocês conhecem o pastor de vocês sabem das tantas limitações que ele tem, então eu só sigo passos de outros, né? Então alguns teólogos pouco conhecidos de vocês é Lutero, Calvino, Gerhardus Voss e Jonathan Gibson, né? Foi um professor lá no mestrado. Basicamente, isso aqui são só para citar alguns nomes, né? Tem sido a posição mais respeitada dentro da tradição reformada, né? Não que as outras, se a pessoa crê em outra, ela seja herege necessariamente, não é isso que eu estou a dizer, mas eu creio que essa é a melhor explicação. Então pronto. Então outro detalhe bastante importante é o padrão de comportamento dos filhos de Deus. O texto nos diz que eles viram, elas eram formosas e eles tomaram. Infelizmente, a língua portuguesa e nem a língua brasileira conseguem deixar tão claramente expostas para nós a semelhança entre essa ação e a ação de Eva em Gênesis 3:6. Porque Eva viu que o fruto era bom e tomou. A questão é que a palavra traduzida por formosas aqui em Gênesis 6 é a mesma palavra traduzida por boa em Gênesis 3. E qual que é a questão toda? É que a palavra é simplesmente tov, que a palavra significa bom. Mas dentro do contexto ela vai ter o seu significado ampliado. E quando você tem essa palavra qualificando uma pessoa, e no caso uma mulher, existe uma tradução interpretativa que vai levar para a área
Porque homens são homens desde sempre, e depois da queda eles pioraram. Então, parte do que os homens consideram na busca de uma esposa é a beleza. Não deveria ser a principal característica, mas é isso que muitos fazem. Então, se isso é o que normalmente o homem busca, a interpretação é que se essas mulheres eram boas, na tradução nossa ficou como formosas. O que a gente poderia entender disso? Elas eram atraentes de alguma forma. Elas poderiam ser bonitas, elas poderiam ser sensuais, elas poderiam ser charmosas. Porque tem mulher que não é bonita e é charmosa. E tu não precisa chacoalhar, você está do lado da sua esposa, não precisa concordar comigo, que você vai entrar em problema hoje se você concordar comigo. Mas é só para vocês entenderem que o padrão da queda é exatamente o mesmo padrão seguido pelos filhos de Deus aqui. Viram, desejaram, viram que era bom, desejaram, e então tomaram. E esse padrão, ele se repete até hoje na sua vida, tá? Na minha também. Normalmente é assim que a gente cai, a gente começa a olhar demais porque a gente não deve, porque a gente olha, a gente começa a desejar, e porque a gente começa a desejar, a gente acha que tem o direito de ter. É esse o padrão, né? Depois pensa no seu pecado, se não é mais ou menos isso. Se for diferente, você me conta. Acho que vai ser raro ser diferente. E esse padrão pecaminoso da escolha dos filhos dos homens, dos filhos de Deus, ela fica mais evidente ainda, porque no final, ele fala assim, que tomavam as mulheres dentre todas que mais lhes agradavam. O que está faltando nessa equação? Um negócio que normalmente falta na nossa equação também, considerar o padrão divino, considerar aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus nos orienta a fazer. Então era o que lhes agradava. Ele não estava nem aí para o padrão divino, eram simplesmente os desejos egoístas do seu coração, tão egoístas, mas tão egoístas, que eles tomaram para si descendentes da serpente como esposas. Eles sabiam da promessa, eles sabiam de Gênesis 3,15. Que contraste que nós temos aqui com Enos, Enoque e tantos outros da linhagem de Sete. Homens que instituíram um culto a Deus, homens que andaram com Deus e foram tomados com Deus, homens que tinham suas vidas marcadas pela retidão moral e pela proclamação da verdade. Esses descendentes abandonam o seu passado. E aqui, é breve reflexão mesmo hoje, quantas vezes nós não nos portamos assim? Quantas vezes nós não tomamos decisões de acordo com os nossos padrões, com os nossos desejos e não com aquilo que Deus quer? Essa semana uma pessoa falou assim para mim, falou, pastor, mas o senhor acha que é fácil fazer isso? Eu falei, se é fácil eu não sei. O que eu sei? Eu sei que existe uma diferença entre ser fácil e ser bíblico. Uma coisa é ser fácil, outra coisa é ser bíblico. Às vezes ser bíblico é fácil, mas na boa parte do tempo ser bíblico é difícil, né? Então, quando nós olhamos para esse cenário, nós vemos a progressão do pecado, onde até a linhagem santa começou a abandonar a sua forma de se comportar. A distinção entre as duas linhagens já não era tão evidente. Já não era tão fácil você olhar e falar assim, esse crê, esse não crê. Já não estava tão fácil. De fato, o pecado tem um poder muito destrutivo. E sem o auxílio divino, ninguém pode resisti-lo. E o que fica evidente, portanto, é que as duas linhagens que deveriam ser inimigas de acordo com Gênesis 3,15, agora estavam a unir-se em casamentos mistos. E o casamento, tá? Só para você saber, casamento não é inimizade entre homem e mulher, tá? Casamento é o contrário disso. Casamento é uma relação profunda. E aqueles que foram condenados por Deus a serem inimigos, e se rebelam contra Deus e resolvem então estabelecer o nível mais profundo de intimidade entre dois seres humanos. Os casamentos mistos ou casamento em jugo desigual. Casamento entre aqueles que pertencem a Deus e os que não pertencem a Ele.
Um comentarista vai colocar: este incidente setita de casamento da descendência de Sete com os ímpios leva à deteriorização da família piedosa. Como aviso prévio, alerta a santa semente de Israel para não negligenciar a proibição de Deus. Existe uma proibição divina nesse tipo de relação. Humanamente falando, e aqui é só humanamente falando, quando nós vemos as duas linhagens a se misturar, o que entra em perigo? O que entra em risco? O cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Veja como o casamento misto é abominável a Deus. Ele coloca em risco, é uma afronta que tenta destruir aquilo que Deus havia prometido em Gênesis 3,15. E apesar de muitos não se importarem com esse tipo de casamento, esse casamento é frequentemente condenado nas Sagradas Escrituras. E eu peço da sua preciosa atenção para a leitura que eu farei de 3 passagens bíblicas. E eu quero que só de ler as passagens bíblicas que você medite qual é a visão de Deus sobre um crente se casando com um descrente. Eu vou começar leve e depois intensifica. Então, começar leve, eu vou começar com Esdras 9, de 1 a 3. Então diz assim a palavra do Senhor: acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, ferezeus, jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Por quê? Aí o texto bíblico nos diz: pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Veja a reação do profeta. Esdras: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Atônito é sem reação. Essa é a reação leve. Esdras pegou leve. Esdras se humilhou diante de Deus por conta da postura do povo. Veremos agora Neemias. Neemias capítulo 13, versos de 23 a 26. E aqui eu quero que vocês entendam, para vocês verem como que o pastor de vocês é calmo, um homem manso e amoroso. Vocês vão perceber como eu sou amoroso. Olha o que o texto de Neemias diz. Assim diz a palavra do Senhor: vi também naqueles dias que os judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Casamento misto. Esdras e Neemias são contemporâneos. Verso 24: seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Então tinha um problema, os meninos não aprendiam o judaico, eles não sabiam falar o hebraico, e aí que eles perdiam acesso às Sagradas Escrituras. Eles perdiam acesso a Deus. Casamento misto gera problema espiritual para a descendência. Agora olha só Neemias, como ele era um homem manso, capítulo 25. Contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado de ser Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Palavra do Senhor. Vocês viram que o pastor é tranquilo aqui, certo? Qualquer dia aparece um Neemias aí, vocês vão parar de reclamar de mim, ó. Vamos lá. 2 Coríntios 6, de verso 14 até 7, até verso 1. Então está escrito assim:
não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão das luzes com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente e incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui: acho que os textos são autoexplicativos, não tem muita dificuldade interpretativa nesses textos. Mas uma coisa importante é a gente entender que existirão casos onde o casamento misto, o casamento de julgo desigual é legítimo. Entre eles, por exemplo, é a pessoa que se converteu depois de casado e o seu cônjuge não. A gente vai ver que Paulo deixa uma orientação acerca disso. Então eu não quero que você entenda aqui que a minha orientação é: se você está nessa condição, que você abandone o teu cônjuge. Não é essa a minha orientação aqui. A Bíblia diz o contrário. E eu vou ler o texto para que você entenda. O que eu estou a pregar aqui é para que você não entre nisso. É outra história. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido. Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Eu creio que as palavras de Paulo aqui são claras o suficiente, e eu só queria fazer uma observação antes de entrar no problema que de fato o texto trata, né? Só uma palavra aqui. Quando eu entro, né, ou quando praticamente qualquer pastor entra nesse assunto do casamento do julgo desigual, normalmente vai levantar uma pessoa, e isso aconteceu comigo quando eu estava em São Paulo, e vai dizer assim: mas veja bem, eu casei com um descrente e hoje ele é crente. Então eu lembro de uma vez, eu estava a dar aula na escola bíblica dominical, e a pessoa falou assim: mas Léo, peraí, eu casei com meu marido, ele era espírita e hoje ele é presbítero na igreja. Falei: graças a Deus por isso. Agora a exceção confirma a regra. Eu te mostro vários outros que não aconteceram isso. E é uma ousadia sua querer viver uma vida de pecado deliberado e colocar na conta de Deus para que Ele resolva o problema que você criou. Né? A palavra de Deus é bastante clara sobre isso. Então a primeira coisa que a gente não pode cair é nessa falácia de que teve um caso que eu conheço que deu certo. Até relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Relógio analógico, né? Então até 2 vezes no dia o relógio parado acerta a hora. E nem sempre o que dá certo é bíblico. É melhor você viver o resto da tua vida solteiro com vontade de casar, porque você não encontra uma pessoa crente para isso, do que casar com um descrente para satisfazer os seus desejos. Nós não fomos chamados por Deus para satisfazer os desejos do nosso coração. Nós somos chamados por Deus para viver uma vida de intimidade com Ele, submissão a Ele, e uma vida que satisfaça os desejos dEle, não os nossos. Pode ser que em alguns momentos essas coisas vão se encaixar, mas nem sempre, e não é para todo mundo. Eu tenho coisas que eu desejo, que Deus manda eu fazer e eu não tenho. A igreja aqui já conhece. Desejo ter filhos e não tenho.
Os que eu tive morreram. E vida que segue. Não é por conta disso que eu vou fazer coisas que vão contra a palavra de Deus para conseguir ter esses filhos. Eu não vou mentir num processo de adoção, eu não vou fazer contrabando de criança, eu não vou. E já ofereceram. Então, lide com os seus desejos de maneira bíblica. Então, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que o casamento, normalmente, ele surge de um namoro. E um namoro, se um casamento de julgo desigual é pecado, o que um namoro em julgo desigual vai ser? Você sabe somar 2 com 2, você sabe que é pecado, porque é um que dá origem para o outro, não precisa de muita matemática para isso. E outra coisa, até vou lembrar isso aqui para a igreja, se alguém tiver esquecido disso, tem as palestras disponíveis. Tem época que não é para você namorar na vida. Você não tem idade, você não tem maturidade, você não tem perspectiva de casamento, você não tem nada. É época de você estudar. Adolescente não tem que namorar. Não é hora para isso. Você nem está emocionalmente equilibrado para namorar. Você nem sabe o que você está fazendo no planeta Terra. Essa é a grande verdade. Vocês acham que você tem um mundo resolvido. Vocês não entenderam nada. Entenderam nada. E eu falo isso porque o crente, quando ele namora, ele começa um namoro pensando em casamento. Ele não começa namoro para lazer. Namoro na vida cristã não é hora de apertar coisa que não deve, não é hora de passar a mão no lugar que não deve, não é hora de fazer relações íntimas que não deve. Então, de partida, o namoro em julgo desigual já começa errado, porque o propósito dos dois normalmente vai ser diferente. Normalmente, para o descrente, a vontade dele é diversão, e que se eu fosse descrente era isso que eu ia querer também. Ou estou errado? Então vamos lá. E por isso que eu quero passar por uns breves pontos. Primeiras coisas, pais. A Bíblia nos mostra que os pais têm responsabilidade. Deus vos deu responsabilidade no processo de casamento dos vossos filhos. O que isso significa? Isso significa que de maneira bíblica você tem o direito de interferir nos relacionamentos dos seus filhos. Você tem o direito de proibir que os seus filhos se relacionem. Você tem o direito de opinar sobre o namorado da tua filha ou o namorado ou a namorada do seu filho. São as duas possibilidades. Você tem a obrigação. Deus vai te cobrar se você não fizer. Simples assim. Mas coisa bíblica. Se o cara é crente, não é se ele é rico, isso aí não importa. Mas ele é feio. Tua filha achou bonito, né? Graças a Deus por isso, né? Tem uns caras aqui na igreja, pelo amor de Deus, graças a Deus por isso, né? Então, a primeira coisa, e aí eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso. Como que um relacionamento com dois senhores diferentes pode dar certo? Um serve a Deus e outro ao diabo. Como que isso pode dar certo? Como que a luz e as trevas se dão bem? O ímpio, o descrente, vai querer diversão, fornicação, prostituição, o que a outra parte não quer. Agora vamos avançar, vamos dar um fast forward, vamos avançar nesse negócio. Como serão criados os filhos? Esse filho vai poder ir para a igreja? Porque eu conheço várias pessoas que têm problema com isso depois. Quantos filhos nós teremos? Veja lá os problemas levantados por Neemias. Como que nós vamos gerir a nossa vida financeira? Eu poderei ser generoso na igreja? Poderei ajudar meus irmãos em necessidade? Na época do namoro tudo pode, a hora que casa você vai ver. Quais são os propósitos de vida? Um é glorificar a Deus, o outro o quê? Eu não sei como que a pessoa em sã consciência quer passar uma vida junto com outra pessoa que ela tem certeza que ela, ou praticamente certeza que ela não vai ver na eternidade. Como que você convive com uma pessoa, você que teoricamente é o crente, que está a caminhar para os novos céus e nova terra, e você acha que está um momento feliz com aquele que está indo para o inferno? Eu não consigo entender essas coisas, mas é parte da minha limitação como seu pastor. Eu sou um cara limitado, vocês sabem disso. Então, pais, se teu filho, mesmo sabendo que esse tipo de relacionamento desagrada a Deus, mesmo sabendo disso, ele continua a relacionar-se com o descrente, o meu convite é que você busque
a conhecer melhor o seu filho. Ele está a mostrar-te sinais de rebelião contra Deus e rebelião contra a palavra de Deus. É tua responsabilidade como pai, como mãe, aproximar-se dele para cuidar do seu coração, da sua alma. A atitude de rebeldia não traz boas consequências. Fim da reflexão. Agora nós vamos começar a parte difícil do texto. Meu Deus, vamos lá. Então 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Mas um versículo bastante complexo. O verbo traduzido por agir, por conta que o hebraico só tem consoantes, ele pode ser 2 verbos diferentes. E esses 2 verbos podem ser conjugados da mesma forma. Então é complicado para nós. Ele pode dar a ideia de permanecer ou de contender, ir contra. Eu entendo que aqui a melhor ideia é de que o Espírito não permanecerá, o Espírito não habitará no homem para sempre. E por que ele não habitará no homem para sempre? Pois este é carnal, ele é de carne, ele vai acontecer o quê? Ele vai morrer. E se ele morre, o Espírito já não está mais ali. Essa que parece complicado, mas é isso que está no texto, né? Então, mais uma vez, nós somos lembrados das consequências de Gênesis 3. O pecado cobra o seu salário. A segunda parte desse verso possui 2 principais interpretações. O homem, a partir desse momento, passaria a viver 120 anos, em contraste com as longas idades que nós temos na parte inicial de Gênesis, ou então Deus daria ao povo 120 anos para eles se arrependerem, antes de que o dilúvio acontecesse. E eu vou pular aqui uns argumentos, por questão de tempo. Eu creio que, ainda que essas 2 interpretações sejam possíveis, eu tenho uma dificuldade com a ideia de que 120 anos passará a ser a idade do povo, porque na sequência a gente tem pessoas que viveram mais do que 120 anos. Alguns teólogos vão argumentar que Deus estava a implementar por fases. Então foi faseando o processo, pode ter algum sentido. Mas eu creio que Deus dá ao povo, demonstrando a sua longanimidade, Deus dá a eles 120 anos para eles se arrependerem dos pecados que eles estavam a cometer. Que Deus dá a eles 120 anos para que Noé anunciasse as verdades e eles se arrependessem. Eu entendo que essa é a proposta, né? E de maneira bastante prática e resumida, a gente vê um declínio nas idades pós-dilúvio. E dentro da teologia é bastante comum aceitar essa ideia de que quanto mais o ser humano vive, mais expert ele ficaria em cometer pecados. Então a gente vê nos capítulos iniciais que homens vivendo 900 anos e as barbaridades que aconteceram. Então é como se Deus regulasse a maldade do homem, reduzindo o tempo de vida. Eu dou graças a Deus por isso. Imagina viver 900 anos no mundo caído com vocês. Complicado, né? Melhor viver menos, né? Mas pronto, então o Espírito não agirá, não permanecerá para sempre, pois o homem é carnal e ele vai morrer. E segundo, 120 anos, então, até que o dilúvio viria. Vai acontecer na próxima pregação a promessa do dilúvio. Então, verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, antes da gente entrar na interpretação desse texto propriamente, a gente tem que entender a palavra traduzida por gigante. A palavra traduzida por gigantes aqui, ela é uma palavra nefilim. Nefilim, quando tem final in no hebraico, é plural, então gigantes. E essa palavra, ela aparece 3 vezes no Antigo Testamento. Quando a palavra aparece pouco, traz dificuldade de interpretação. Uma vez ela aparece aqui em Gênesis 6 e outras 2 vezes no mesmo versículo, em Números 13 e 33. E acabou, é isso. Agora vamos dar uma olhada o que Números 13, versos 32 e 33 nos diz. E diante dos filhos de Israel informaram a terra que haviam espiado, dizendo, então retorno dos 12 espias. Só tinha 2 bons, né? Vocês lembram disso? A terra pela meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes. A palavra aqui, nefilim.
os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, creio que por conta desse entendimento, é que a tradução vem como gigantes, vem muito fácil, uma tradução muito direta, porque eles eram homens de grande estatura. Eu olhava, achava grande, ele me olhava e me achava pequeno. Acontece. Ok. Mas eu entendo que essa não seja a principal característica desses homens, né? A raiz da palavra nefilim, ela é um verbo nafal, enfim. Mas é um verbo que traduzido ele diz cair. Então eu entendo que esses nefilim são homens caídos, homens que podem ser pela sua estatura, mas principalmente pela sua maldade que eles são conhecidos. E nós vemos pelo texto que existem gigantes antes desse período e durante esse período. Então ele fala assim, ora, havia gigantes, naquele tempo havia gigantes, e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então esses homens gigantes, esses nefilins, eles são um marcador temporal, eles qualificam aquela época. Eles não são resultado das uniões entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Não é isso que o texto diz. Então eles não são resultados do casamento misto. Eles só mostram aquilo que era valorizado na época. E aí tem uma complicação, porque o texto fala assim, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Não tem nada a ver com nefilim até agora. O que complica? Tem um ponto e vírgula na tua Bíblia, igual tem na minha. Aí fala assim, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. De quem que isso está a falar? Não é dos filhos do casamento misto, é de novo dos nefilins. É só você olhar o pronome demonstrativo, está demonstrando algo mais distante, não algo próximo. Aquelas aulas de português que de vez em quando eu tenho que dar. Então, quando a gente olha para isso, os homens eram famosos, no caso os nefilins, por conta da sua maldade, não por conta da sua bondade. Então eles marcam uma época em que a violência era valorizada e uma sexualidade distorcida também era valorizada. E a gente vai ver que Deus vai analisar isso e vai chegar à mesma conclusão no verso seguinte. E aqui eu vou acrescentar mais um argumento contra a visão da relação de anjos e mulheres. Parte dos teólogos que defendem a relação dos filhos de Deus como sendo anjos com as mulheres, é de que essas relações de anjos com mulheres gerariam gigantes. São esses nefilins que eles estão a argumentar aqui, mas não é isso que o texto diz. E existe um outro problema, é que veio o dilúvio. Não sobrou nenhum gigante no dilúvio. Então a água foi mesmo alta, né? Não sobrou nenhum gigante. Todos os gigantes morreram. Só que em Números 13 eles voltam a existir. Só que tem um outro problema, não tem nenhum relato de novas relações entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Se isso era pecado no passado, um pecado tão absurdo que resolveu Deus mandar o dilúvio, por que ele não é citado no futuro? Então tem algumas falhas, aí, algumas complicações nesse sentido, né? Então, quando nós olhamos para esse verso 4, nós vemos que o período pré-diluviano está marcado pela maldade e a humanidade toda está corrompida. Então, verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então cá nós temos um terrível contraste com Gênesis 1. Enquanto em Gênesis 1 Deus vê o que Ele cria e Ele fala, é muito bom, agora Deus olha para cá e fala, está tudo mal. E diferente dos portugueses, tem mal. Tem mal, né? Não tem mal. Não tem mal, sim. A maldade está espalhada, ela havia se multiplicado. Existe o contraste entre a bondade e a perfeição do mundo pré-queda com esse mundo pós-queda. E esse contraste é estarrecedor. E basta a gente olhar para os versos anteriores para nós concluirmos isso. Não precisa de muito. E aqui uma coisa importante, que o texto nos diz que todo o desígnio do coração era continuamente mal. E aqui quando ele fala em coração, a forma hebraica de enxergar
o coração, é de que isso se refere ao homem interior. E quando fala coração, está falando da nossa alma. Então é com a nossa alma que nós desejamos, que nós pensamos, que nós sentimos e agimos. Então, o que Deus está a dizer, o que Deus vê do cenário, é que o centro de comando da vida humana está completamente corrompido, completamente afetado pelo pecado. E você não foi pego de surpresa com isso. Nós temos aqui o texto, o primeiro texto, que explicitamente nos mostra a depravação total. A depravação total está explicada aqui. E depravação total, só para você saber, não são todas as áreas da nossa vida que são afetadas da mesma forma, mas todas as áreas da nossa vida são afetadas pelo pecado. E por que nós não fomos pegos de surpresa com essa informação? Porque você se conhece. Porque você conhece os seus pais. Porque você conhece o seu cônjuge. Porque você conhece seus filhos. Você conhece os seus parceiros de trabalho. Nós sabemos que a maldade está presente na vida humana. E nós vemos que o homem aqui natural, apartado de Deus, ele é incapaz de produzir alguma coisa boa. Se Deus não vier ao nosso encontro, se Ele não mexer no nosso coração, é zero a chance da gente querer fazer alguma coisa boa. Eclesiastes 9:3 fala: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvairos enquanto vivem, depois rumo aos mortos. E Romanos 3:10, eu nem vou ler para vocês, vocês estão cansados de ouvir eu ler Romanos 3:10 aqui, por questões de tempo eu vou pular. Então esse verso nos mostra que o juízo estabelecido por Deus, que virá, ele não é nem prematuro e nem desproporcional. Então a primeira coisa de entender é que esse verso nos mostra que Deus foi longânimo, paciente e que Ele não pesou a mão mais do que deveria. Essa é a primeira coisa. Então versos 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então vocês estão percebendo que minha vida não está fácil hoje. Aqui nesse verso nós temos mais duas situações complexas. Deus se arrepende e o coração de Deus fica pesado. E quando a gente pega esse verbo traduzido por arrepender, quando ele é aplicado a seres humanos, ele sugere uma mudança de atitude. Segundo o Bruce Waltke, um comentarista, ele diz que esse mesmo verbo pode ser traduzido por mudou a sua mente, indicando uma mudança de atitudes e ações. Então vamos lá, a gente precisa entender bem essa história de Deus se arrepender. A ideia aqui não é que Deus se arrependeu por ter feito algo errado. Por que Deus não fez algo errado? Porque vários textos nos mostram que Deus não pode pecar. Se Deus pecasse, se tivesse arrependido, a gente podia ir embora, fechava aqui, vamos acabar mais cedo hoje. Não é isso. Agora, o arrependimento de Deus aqui, o arrependimento do Senhor, ele tem a sua origem na expansão da maldade e na depravação total do homem. Partindo desse conceito transmitido pelo verbo, o que nos é apresentado pelo autor de Gênesis é que o Senhor mudaria a sua forma de agir devido à ofensa sentida diante do pecado praticado. O que isso quer dizer? Deus, ele é imutável. E Deus, ele é imutável não nas suas ações, mas ele é imutável no seu caráter. E se o caráter de Deus não admite o pecado e ele promete uma recompensa para o pecado, o que ele tem que fazer? Dar a paga do pecado.
Então, para Adão e Eva, ele disse: certamente morrerás. Ok? Se o homem passa a pecar constantemente, Deus, na sua ação de misericórdia para com o povo, e essa pessoa continua em pecado deliberado, o que ele tem que fazer? Mudar a sua ação de misericórdia para uma ação de justiça. Então a ideia de que Deus se arrependeu é que Ele vai mudar a sua forma de agir diante da resposta que nós damos a Ele. E o que o texto nos diz? Que Deus se arrependeu de haver feito o homem na terra. Primeira coisa, o arrependimento de Deus não está relacionado ao ato criacional em si. Porque quando Ele criou, Ele falou que tudo era muito bom. Então não é disso que Ele está a dizer. O que Ele está a dizer? Vamos pensar em Efésios 4. Efésios 4 diz: aquele que roubava antes, não roube mais, trabalhe para que tenha com a socorrer o necessitado. Aquele que mentia antes, não minta mais, mas fale a verdade. Então existe uma mudança completa de comportamento. Agora, se Deus se arrepende de ter criado por conta do pecado do ser humano, qual é a ação necessária que é oposta à criação? Destruição. E aí, a nossa tradução, ele dá uma aliviada na tradução, porque o verbo nos transmite a ideia de que Deus aniquilará. É pegar pesado, mas vai arrebentar com tudo. E arrebentar todo mundo. É isso que o texto nos diz. Então, o arrependimento de Deus, uma vez que Ele não erra, uma vez que Ele não comete pecado, é executar um juízo sobre a criação. Deu para entender a parte do arrependimento de Deus? Se não deu, você me procura depois, que é quando o tempo. Então a segunda dificuldade está no verso 6, está no fato de que se Deus se arrepende, mas Ele está fazendo aquilo que é correto, ou por que isso pesa no seu coração? Ou por que isso é difícil para Deus? Se muitas vezes para nós fazer o que é certo, teoricamente fácil. E a palavra traduzida por pesou aqui na Ara, a NVI traduz como cortou-lhe o coração. E é uma forma antropopática. Ou seja, é uma forma de expressar aquilo que acontece com Deus em termos que nós sentimos e entendemos e percebemos. Então Deus não tem coração para que seja cortado. Mas é só para a gente entender o drama que está acontecendo nesse momento. E um comentarista vai dizer que essa palavra traduzida por pesou o coração é a mais intensa forma de emoção humana. É uma mistura de raiva com angústia amarga. É isso. Agora, por que isso está acontecendo com Deus? E a razão desse pesar no coração de Deus é que o seu arrependimento o levaria a recompensar devidamente o pecado através da morte. Então, se o arrependimento é da criação, ele tem que destruir. Agora, ele tem que destruir aquilo que ele criou muito bom, aquilo que ele abençoou, e naturalmente pessoas as quais ele ama. Por quê? Porque ele é um Deus justo. E aqui eu lembrei de uma situação, do meu amigo Rafa, eu já compartilhei, do dia que ele indo para a escola, ele prometeu para a filha 6 da manhã, que à noite ela seria disciplinada por conta da mentira. Ele fez o que era certo, porque já estava combinado. Agora eu lembro que ele ficou o dia inteiro a sofrer, porque ele teria que fazer isso à noite. Mudado o que tem que ser mudado, é mais ou menos essa ideia desse pesar do coração de Deus. Entretanto, o Senhor, movido por seu amor pela criação, Ele não quer que ela seja destruída. E aí surge uma situação, um aparente
um aparente conflito entre a justiça de Deus e o seu amor. Porque Ele ama, Ele quer preservar, e porque Ele é justo, Ele quer destruir. Então isso é um aparente conflito, são termos que nós entendemos. Ok? Então vou avançar. Então, no verso 7, o Senhor começa o seu discurso revelando que Ele aniquilará os seres humanos e os animais. Por conta da vice-regência dada ao homem como representante e da forma como a criação sofreu as consequências do pecado, a criação agora, por conta do ser humano, novamente sofrerá as consequências. O pecado é tão avassalador que a única solução para eliminar o seu domínio naquele momento era a destruição dos homens e animais. Mais uma vez o Senhor deixa claro o seu arrependimento e o motivo. Ele se arrependia de os ter feito. Nesta ação do Senhor, nós podemos notar sua soberania, exercendo o seu juízo sobre todo o cosmos. Ele pode destruir todas as coisas. Entretanto, nós sabemos que o Senhor é gracioso. Nós sabemos que a salvação só pode ser obtida através da graça. É somente através da ação sobrenatural do Deus triuno que o eleito por Deus Pai é regenerado pelo Espírito, uma fé é gerada, ela é depositada em Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo é reconhecido como Senhor e Salvador, que uma nova caminhada se inicia. Então nós veremos a graça divina em ação. Por quê? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. A partir do aparente conflito entre a justiça que demanda a destruição e o amor que demanda a preservação, nós somos apresentados ao conceito de redenção. A redenção, ela não é indolor para Deus, pois Deus é profundamente ofendido pelos pecados e esses pecados geram uma dívida que precisa ser paga. A nossa redenção nada custou para nós, para mim e para você, ela foi gratuita. Por isso que constantemente nós nos referimos à salvação pela graça. Entretanto, para Deus, ela custou imenso. O preço do pecado dos eleitos foi pago através da obra redentora de Jesus Cristo. A nossa redenção, o aparente conflito entre a justiça e o amor que resulta em graça por nós, custou ao Pai o matar o seu Filho na cruz. A redenção, a salvação pela graça, não remove as consequências dos nossos pecados. Ela só aplica em outra pessoa. Quando a justiça e o amor estiverem em aparente conflito, é Cristo quem sofreu as consequências, e somos nós que recebemos os benefícios. O resultado desse conflito entre a justiça, aparente conflito entre a justiça e a graça, é influenciada pela eleição divina, pois aqueles que foram eleitos pelo Deus Pai, foram comprados pela obra do Deus Filho, serão vivificados e preservados pelo Espírito Santo, sendo então a obra do Deus triuno, fundamentada em sua graça. Apesar do mundo estar perdido em sua corrupção, devido à depravação total do homem, temos em Noé o exemplo de preservação pela graça. Pois foi somente pelo facto de ter Noé achado graça aos olhos do Senhor, que ele foi salvo e a sua família poupada, enquanto todo o restante da humanidade recebeu o juízo estabelecido pela justiça divina. E é importante a gente entender isso, porque a ordem do texto importa. Em Romanos 8, e normalmente a gente pega a partir do 9 para falar de Noé. Fala que Noé era justo. Leia o 8 primeiro. Ele só é justo porque ele achou graça. Ele só é justo porque alguém deu a ele justiça, não porque ele merecia essa justiça. E a gente vai chegar lá, Gênesis 9, a gente vai ver o pecado evidente de Noé. Noé vai se embriagar.
vai ficar claro para nós a pecaminosidade de Noé. Eu quero trazer à sua memória agora a oração que Lameque faz em Gênesis 5, 29. E eu vou ler os versos 28 e 29 de Gênesis, dos 5 de Gênesis, né? Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Noé mostra-nos que a oração de Lameque foi atendida. Porém, quem encontrou conforto foi o Senhor Deus e não Lameque. É em Noé que Deus encontra conforto para demonstrar o seu amor e a sua justiça. É em Noé, um tipo de Cristo, que uma nova humanidade terá início. É em Noé que uma família apenas sobrevive para dar início a uma nova humanidade. Mas é em Cristo onde apenas um morre para que nós pudéssemos viver eternamente. Meus irmãos, nós podemos perceber alguns pontos acerca dessa mensagem para o povo naquela época, no deserto, prestes a entrar na terra prometida. E quais são esses ensinamentos claros? Não casem-se com os povos da terra que vocês entrarão. Mantenham-se puros, não se misturem nessa área. Não andem ansiosos, pois gigantes da terra não são páreos para Deus. Ele já os destruiu uma vez com dilúvio, não será problema agora. Atentem-se para o padrão divino em sua conduta, pois Ele está atento ao seu modo de viver. E o seu modo de viver tem consequências. Não confie em seus méritos, antes, assim como Noé, descanse na graça divina. E apesar de todas as complexidades presentes nesse texto, nós vemos que, de certa forma, a mensagem é bastante simples. Os filhos de Deus, eles foram chamados para serem diferentes das outras pessoas no mundo. Em todas as áreas da nossa existência, nós somos chamados a nos distinguir daqueles que rebelam-se contra Deus. Seja no pensar, no trabalhar, no administrar o tempo, na nossa relação com o dia do Senhor, no relacionar com as pessoas, no administrar o dinheiro, nosso casamento, os nossos filhos, com a criação, nos estudos, os sonhos, os planos. Não existe uma área sequer da minha existência, da sua existência, que não deva ser influenciada por Deus e por sua palavra. Essa mensagem é bastante simples, cara. Agora, quando nós trazemos isso para a vida da nossa igreja, para a vida coletiva do povo de Deus, a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela é chamada para não se conformar com o tempo presente. A igreja, ela recebeu um chamado claro de ser completamente diferente do mundo. Não existe uma passagem nas Sagradas Escrituras, eu quero que você me mostre uma passagem nas Sagradas Escrituras, que nós somos chamados para ser iguais aos de fora. E nós, como igreja, muitos de vocês vão achar que nós somos antiquados. É isso mesmo. Por quê? Porque a gente não se adequa, porque a gente não vai ceder. Aqui, enquanto vocês não me expulsarem daqui, não vai ter bloquinho de carnaval para evangelizar. Enquanto eu estiver aqui e vocês não me expulsarem, vai continuar sendo pregado que é pecado ir para a festa de santo, aqui em Portugal, ainda que argumentem que seja cultural. Aqui não vai ter parede preta, não vai ter dança, não vai ter teatro, não vai ter invenção, não vai ter modismos para tentar atrair pessoas com técnicas mundanas. A beleza da igreja de Cristo está na sua diferença. Uma igreja sem diferença é uma igreja sem graça. Uma igreja redimida é bela, é atrativa, porque é a graça que age
através dela. É somente através da graça que nós podemos viver a diferença proposta pelo Evangelho. Enquanto vocês não me matarem, enquanto vocês não me mandarem embora, é old school, é a moda antiga, é a moda da Bíblia, que as coisas vão acontecer cá, nas pedras vivas. Então quero fazer 5 breves aplicações. Diante de um Deus longânimo, nós somos chamados ao arrependimento por não sermos tão diferentes dos não cristãos. O povo de Deus, a igreja de Cristo, foi chamado para ser diferente do mundo. Se arrependa do seu pecado. Quero que você pense durante esse dia que é reservado para o Senhor, até a forma como você guarda esse dia, o que você faz desse dia. Eu quero que você pense como tem sido o seu padrão de existência, de decisões, o que você deseja, o que você sonha, o que traz alegria para o seu coração, o que incomoda o seu coração. Veja se está muito diferente daqueles que não têm Deus como Salvador. Se arrependa do seu pecado, arma-se para essa constante luta contra as más inclinações do nosso coração, confiantes de que, através da sua graça, recebemos perdão e auxílio para vivermos uma diferença no mundo caído. Segunda aplicação, nós devemos andar atentos para não incorrermos no mesmo erro de Adão e Eva e dos filhos dos homens na época de Noé. Pois eles, por não estarem vigilantes e nem com um padrão divino em mente, se deixaram atrair pela aparência do mal. O padrão olhar, desejar, possuir foi repetido e provavelmente estará em todos os seus atos pecaminosos. Nós devemos encher o nosso coração da palavra de Deus. Nós devemos ter no nosso coração gravado o padrão divino de existência. E nós devemos estar com os nossos olhos abertos para toda e qualquer armadilha do inimigo. E inclusive com aquela armadilha que você mesmo cria, chamado cobiça. Terceira aplicação, o padrão de Deus, ele é perfeito. E todas as vezes que nós não agimos em conformidade com este padrão, nós estamos em pecado. O ensino fundamental de Gênesis 6, de 1 a 8, é que Deus não aprova casamento misto, casamento entre crente e descrente. Em Gênesis 6, esse tipo de casamento é utilizado para demonstrar o alto nível de distanciamento entre homens e Deus. Portanto, se você está numa relação afetiva, em julgo desigual, se você ainda não está casado, termina agora esse relacionamento. Termine agora, não demore para submeter a Deus. Arrependa-se e busque um relacionamento de acordo com os padrões divinos. Quarta e última, e eu me superei. Eu corri bastante, era para demorar 1h30, 1h40 a pregação hoje, então reduzi bastante. Quarto, a obra redentora de Deus tem a sua ação eficaz na vida do crente, mesmo em meio a uma geração totalmente corrompida. Noé foi alvo desta obra. A graça divina agiu em sua vida e por isso foi um homem justo e íntegro, em meio a uma geração corrompida pelo pecado. Quando nós deixamos de viver uma vida de integridade, isso significa que a graça não está a agir em nós, nós deixamos de usufruir dessa graça. Portanto, nós devemos buscar a Deus em oração, pedindo que Ele derrame da sua graça, para que possamos corajosamente viver uma vida íntegra diante de uma sociedade corrompida. E para que Ele nos dê força para colocarmos o padrão divino em prática na nossa vida. Vamos orar. Pai, Tua palavra mais uma vez foi lida e exposta, e diante dela nós temos complexidades que o nosso coração não consegue alcançar. Mas mais do que isso, Pai, o nosso coração não deseja alcançar aquilo que nós percebemos. O nosso coração
quando não influenciados pelo Teu Santo Espírito, ele é continuamente mau. Perdoa-nos por isso, Pai. Dá-nos um coração inclinado a Te agradar. Dá-nos um coração que ama a Tua palavra. Dá-nos um coração que viva de maneira íntegra a fé nesse mundo caído. Dá-nos um coração que tem prazer na Tua palavra, numa vida de oração, um coração que tem prazer em enfrentar dificuldades por conta da fé. Dá-nos um coração cheio de coragem diante da nossa fraqueza, para que nós possamos nos levantar num período tão perdido, num período de trevas, mostrando a Sua luz. Dá-nos, Pai, o ter prazer em ser distintos dos de fora. Dá-nos o prazer de sermos semelhantes a Ti. Dá-nos cada vez mais do mover do Teu Santo Espírito em nosso coração, para que nós tenhamos uma vida de retidão moral. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.